Professor André Arruda e nós vamos trabalhar a matemática, uns tópicos especiais para concurso, máximo divisor, mínimo múltiplo comum e critérios de divisibilidade. Tá? Vamos abordar cada um desses tópicos através de exemplo. Eu vou mostrar processos de como determinar esses três tópicos aqui que tem caído questãozinha no seu concurso. De repente, questões às vezes da natureza fácil, mas às vezes a pessoa não sabe resolver ou encontrar o máximo divisor ou o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, porque ou demanda muito tempo. O processo é bastante simples, ok? Vamos ver primeiro então o máximo divisor comum, tá? Entre dois ou mais números. Aqui eu vou citar só dois, mas a forma que nós vamos encontrar é a mesma se você tiver 3, 4, 5 ou mais números, ok? Bom, nesse exemplo eu quero determinar o máximo divisor comum entre 120 e 36. O maior número que eu consigo dividir esses dois e ter resto zero, tá? Máximo divisor, maior número que eu consigo quebrar, vamos dizer assim, esses dois e obter o resto zero, ok? Existem vários processos. O mais simples é você fazer divisões sucessivas dos dois ao mesmo tempo, tá? A gente faz dessa forma aqui, ó. Vamos colocar os dois números um ao lado do outro. Aí você vai fazer divisão sucessiva em função dos números primos. Vamos lembrar quem são os números primos. Tá? Vamos colocar um destaque aqui, ó. Números primos aqui no cantinho, ó. 2, 3, 5, 7. Essa aqui é a sequência inicial dos números primos. Essa divisão eu sugiro que você faça preferencialmente na ordem crescente dos números, tá? Para os números já ficar ajeitadinho aqui e fica fácil a observação no final, ok? Bom, vamos começar o processo de divisão. O primeiro número que cabe aqui é o 2, tá? Então o 2 nós vamos dividir 120 por 2, vai ficar 60, e 36 por 2 vai ficar 18. E aí esse número que nós utilizamos e serviu para dividir ambos, nós vamos dar um destaque para ele, tá? Vamos marcar um asterisco aqui, dar um destaquezinho para esse número, tá, ok? Vamos continuar. O próximo número que eu posso utilizar na divisão da sequência dos números primos é o 2 de novo. Ah, professor, daria por 3? Daria, mas vamos pegar o menor possível, tá? Então dá por 2 de novo, aqui vai ficar 30 e aqui vai ficar 9. E como esse número serviu para quebrar ambos, nós também vamos dar um destaque para ele, ok? Novamente, agora veja que por 2 não dá, daria para quebrar o 30, mas não quebra o 9. Então vamos pegar o próximo, que é o 3. O 3 dá para dividir o 30, fica 10, e o 9 fica 3. E como esse número utilizado serviu para ambos, eu também vou dar um destaque para ele. Ok, vamos adiante. Agora não tem jeito. Se eu pegar o 2, eu vou conseguir dividir só o 10 e o 3 não. Ou se eu pegar o 3, vai dar o inverso, o 3 e o 10 não dá. Eu vou pegar o 3 já para finalizar aqui a coluna do 36. Como esse você não consegue dividir, você vai repetindo ele. Tá? E 3 dividido por 3 é 1. A intenção é sempre chegar na unidade aqui nos dois números. Do primeiro a gente já conseguiu. Agora vamos focar o número 10. Dá por 2, dá 5 e dá 1. E dá por 5 finalizando em 1 e 1. Quando chegou aqui nas duas unidades, quando tem dois números, você parou. Então veja o que aconteceu aqui ao lado. Nós demos o destaque para aqueles que serviu para ambos. E este processo diz o quê? Que o máximo divisor comum entre 120 e 36 nesse exemplo passa a ser o produto desses valores que nós destacamos. Então vai encontrar 2 vezes 2 vezes 3. Portanto, o máximo divisor comum entre 120 e 36 passa a ser o número 12, ok? Processo bastante simples. Processo também chamado das divisões sucessivas, ok? O detalhe é que você vai marcando aqueles números que serviu para ambos. Aquele que não serviu, você deixa para lá, ok? Esse é o processo simples. Você pode pegar mais 3, 4, 5 números, quantos você quiser, e faça sempre da mesma maneira. E o valor encontrado é o produto daqueles destacados, passa a ser o máximo divisor comum, ok? Bom, vamos falar então do próximo tópico relacionado, que é o mínimo múltiplo comum. Um processo muito parecido, tá? Mas muda um pouquinho na hora de você destacar os elementos, ok? Da mesma forma, nós vamos fazer divisões sucessivas dos dois números, até para você já ir praticando. Ó, 120 e 36. Vamos de novo, vamos colocar novamente aqui a sequência dos números primos ao lado. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Lembra que é uma sequência infinita. Bom, vamos novamente. Dá por 2. Dá por 2 aqui. Fica 60 e fica 18.
dá por 2 de novo. Agora veja que eu não dei o destaque para o número que serviu. Você vai fazer a divisão toda. E aí já dá para perceber o que vai acontecer. Nesse caso, nós vamos considerar todos esses valores. Ok? Vamos lá então. Dá por 2 dá 60 e 18. Dá por 2 novamente dá 30 e dá 9. Agora dá por 3 dá 10 e dá 3. Dá por 3 novamente. Aqui vai ficar 1 e o 10 eu vou repetir. Aqui dá por 2. Aqui vai ficar 5 e vai ficar 1. E finalizando por 5, vai ficar 1 e dá 1. Ok? Agora, no mínimo múltiplo comum, eu considero o produto de todos os valores, tá? Perceba que você ficou aqui ó, com 1, 2, 3 fatores do 2, ou seja, 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes o 5, tá? 2 ao cubo é 8, vezes 9, vezes 5. O resultado dessa multiplicação produz o resultado aqui 360. Portanto, 360 passa a ser o mínimo múltiplo comum entre 120 e 36. Tá? Vamos lembrar dos múltiplos, né? 120, que é o próximo múltiplo de 120? 240, 360, o 36, 72 e assim por diante. O mínimo, o menor valor que é múltiplo nos dois é o 360, ok? Então, eu acabei de apresentar para você dois processos muito parecidos para a determinação de máximo divisor e mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, ok? Bom, juntando esses dois conceitos, existe uma relação muito importante entre esses dois tópicos aí, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Existe uma equação que relaciona esses dois tópicos. E muitas questões de concurso trazem essa relação, tá? E sem ela você não consegue resolver a questão. Perceba, mínimo múltiplo comum entre dois números vezes o máximo divisor comum entre esses mesmos números é igual ao produto entre eles. Tá? O que acontece em algumas questões, que eles vão te dar o mínimo múltiplo comum e o produto vai perguntar o máximo divisor. Eles vão jogar, você tem 3 informações e a questão vai te dar 2, vai perguntar uma terceira. É só você substituir e balancear aqui na equação, ok? Esta relação, vale a pena você memorizar, dá um destaque aí no seu material e vai cair muita questãozinha desse assunto e mata muita gente porque não lembra dessa relação. A pessoa sabe resolver, sabe determinar, mas não lembra dessa relação e sem ela você não consegue resolver a questão, ok? Dá um destaque para esse tópico que vale a pena. Ok, próximo tópico que eu falei no início, que nós vamos trabalhar agora são os critérios de divisibilidade, tá? Quando que você sabe que um número é divisível por 2, por 3, por 6 e assim por diante, tá? Eu escolhi esses principais que são os que mais caem em concurso, tá? Como você sabe que o número é divisível por 2, por 3, sem ter que dividir às vezes o número, só olhando a cara do dividendo, você sabe que ele é divisível. E vamos lembrar o que é ser divisível. O que é ser divisível um número pelo outro? É quando você faz a divisão encontrando o quociente e o resto dá zero. Obrigatoriamente o resto tem que ser zero para que você diga que aquele número é divisível pelo outro. Olha aqui esse exemplo só para nós relembrar. Vamos pegar uma divisão simples aqui, ó, 8 dividido por 3. Você realizando a divisão, vamos lembrar dos conceitos aqui das definições. Ó. Dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Nesta divisão simples, dá por 2, fica 6 e resto 2. Perceba que o resto não foi zero. Pelo fato de você realizar a divisão, o resto não dá zero, você não pode afirmar que o número 3 ele é um divisor do 8, ok? Não é um divisor do 8. O 3 não é divisor do 8, ok? Agora, numa outra divisão, por exemplo, essa aqui, ó, 8 dividido por 4, dá certinho por 2 e resto 0. Agora sim, como o resto deu 0, eu posso dizer que o 4 é um divisor do 8, ou seja, 8 é divisível por 4. Aqui eu não posso dizer que 8 é divisível por 3. Simples exemplos, assim, só para nós recapitular essa parte de divisível ou não divisível, ok? Bom, vamos começar com o número 2. Como que você consegue determinar que o número é divisível por 2? Tá? Por 2 é bastante simples. O algarismo tem que terminar, o número considerado tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, tem que ser par. Vamos a alguns exemplos. Exemplo. Olha aqui, ó. O número 120. O número 120, será que ele é divisível por 2? Sim, pois ele termina no 0. Vamos a um outro exemplo. 131. Será que 131 é divisível por 2? Não, pois ele termina no 1, que não é par.
é ímpar. E assim por diante. Basta você observar o último algarismo aí do dividendo. Se ele for par, é divisível por 2, senão não é. Bastante simples. Esse aqui eu tenho certeza que você lembrava, ok? Vamos na sequência então ver mais os critérios de divisibilidade dos outros números. Vamos então na sequência ver critérios de divisibilidade agora do número 3, tá? Um dos mais importantes e mais cobrados é o 3. Vamos prestar atenção aqui agora. Olha só, eu vou colocar uma sequência de números aqui. Perceba a sequência de números que vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. O que esses números têm em comum? Além, é claro, de compor os mesmos algarismos 1, 2 e 3. Eu posso afirmar para você que qualquer um desses que você pegar, realizar a divisão por 3, todos vão dar divisível por 3, ou seja, o resto vai ser zero para qualquer um desses números. Tá? Mas, professor, como é que você percebe isso? Qual é o conceito de divisibilidade por 3? Quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for um valor que é divisível também por 3. Perceba que se eu somar 1 mais 2 mais 3, aqui ó, vai dar 6, que é o mesmo aqui embaixo, que é o mesmo para todos os valores, vão dar 6. Tá? E como 6 é divisível por 3, logo eles também são. Tá? Então basta você pegar um número e somar os valores absolutos. Se o resultado for um número que é divisível por 3, aquele número também vai ser. É bem mais fácil que você ter que dividir todo o número para verificar. Aqui até o número é pequeno com 3 algarismos, mas você pode ter questões onde você tem 5, 8, 10 algarismos. Olha o tempo que você ia demandar para realizar a divisão para chegar na conclusão se é ou não divisível por 3. Some os valores absolutos. Se o número for, o resultado ele também é. Vamos a um outro exemplo aqui ao lado. Outro exemplo aqui do lado. Como exemplo o número 120. Será que 120 é divisível por 3? Sim, porque 1 mais 2 mais 0 dá 3. E 3 é divisível, logo 120 também é. Olha esse outro número aqui, ó, 4.511. Tá? Isso aqui vamos chamar exemplo A e exemplo B. 4.511. Será que esse número é divisível por 3? 4 mais 5 é 9, mais 1 é 10 e mais 1 é 11. 11 não é divisível, logo esse número também não é divisível. Tá? Então, para ser divisível por 3, basta somar os valores absolutos do resultado for, o número também é. Vamos para o próximo. Agora por divisibilidade por 4. Quando você sabe que o número é divisível por 4? Quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for 0 ou 0, ou for um número divisível por 4. Exemplos. 800. Será que 800 é divisível por 4? Sim, pois ele termina em 0 e 0. Vamos pegar um outro número. 416. 416 é divisível? Sim, porque os dois últimos algarismos são divisíveis. 16 é divisível, logo 416 também é. Então basta observar os dois últimos algarismos. Se terminou com 2 zeros, é divisível. Ou ainda, se terminou com os últimos dois, também é divisível, o número também é. Vamos a um terceiro e último exemplo. 511 é divisível por 4? Não, pois os últimos dois números que são o 11, que é o 11, formando o número 11, não é divisível por 4, logo 511 também não é. Okay? É só observação dos algarismos. Vamos para o próximo, divisibilidade por 5. Quando é que um número é divisível por 5? Essa é barbada. Quando terminar em 0 ou em 5, o algarismo das unidades. Exemplos. Olha o exemplo aqui, ó. O número 200. 200 é, porque termina em 0. Vamos pegar um outro exemplo. 155 também é divisível por 5, pois termina com 5. Vamos pegar um outro exemplo. 122. 122 é divisível por 5? Não, pois termina em 2. Ou seja, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Ok? Vamos para o próximo, divisibilidade por 6. Esse é interessante. Aquela mesma sequência de números que eu usei por 3, eu vou repetir aqui ao lado. Aqui embaixo novamente. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Dessa sequência você já sabe que todos são divisíveis por 3. Mas quais deles são divisíveis por 6? Tá? Conceitualmente, a divisibilidade por 6 fala que você tem que ser simultaneamente
ao 2 e ao 3 ao mesmo tempo. Ao 3 nós já sabemos que todos são divisíveis por 3. Agora, por 2 só são os pares, que é este e este. E o que fala o conceito de divisibilidade por 6? Para ser divisível por 6 tem que ser por 2 e ao 3 ao mesmo tempo. Então só teríamos como opções esses dois aqui, pois eles obedecem às condições tanto do 2 como do 3 ao mesmo tempo. Ok? Então, para ser divisível por 6, tem que ser ao mesmo tempo pelo 2 e pelo 3. Não basta ser pelo um ou pelo outro, tem que ser pelos dois. Aí o número também é divisível por 6. Vamos ao último exemplo aqui, o último tópico, que é divisibilidade por 10. Esse, sem dúvida nenhuma, é o mais fácil de todos, tem que terminar em 0. O número terminou em 0 é divisível por 10. Tá? Exemplos. Tá? Exemplos aqui, o número 100. 100 é divisível por 10, pois termina com 0. O número 121 não é divisível, pois não termina em 0. Tem que terminar com 0 para ser divisível por 10, ok? Pode parecer simples, mas algumas questões de concurso ficam jogando com esses valores, principalmente atenção ao critério de divisibilidade do 3, do 6 e do 4, que são os que mais caem. O 2 é par, o 10, o 5, o 10 terminou em 0, o 5 terminou em 0 ou 5 e o 6 tem que ser ao mesmo tempo pelos dois, ok? Vamos agora na sequência então resolver algumas questões de concurso. No alto de uma torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 12 vezes por minuto e a segunda pisca 15 vezes por minuto. Se um certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Vamos então à resolução dessa questão clássica, aí tratando-se de máximo de tesouro ou mínimo múltiplo comum. Tá? Bom, o enunciado fala que nessa torre existe duas luzes, uma que pisca numa frequência de 12 vezes por minuto, a outra 15 vezes por minuto. Então, 15 sinalizações por minuto é a primeira 12. Bom, a pergunta fala que após alguns segundos elas voltarão a piscar simultaneamente, depois de um momento que ela piscou as duas juntas, após quantos segundos elas vão novamente piscar novamente juntas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, tá? Bom, só que a pergunta já relaciona a unidade de tempo em segundos, tá? E aqui nós temos em 12 vezes e 15 vezes por minuto. Vamos encontrar agora quantos segundos ela vai piscar, tá? Basta você fazer então a divisão aqui de 12 vezes por minuto, e eu vou ter a quantos segundos cada uma vai piscar. Então eu vou fazer aqui já a divisão, por 60, por 12, e eu vou ter qual é a frequência que cada uma vai piscar aqui por segundo. Então aqui, a cada 5 segundos, ela vai piscar. Bom, nessa segunda luz, da mesma forma, vamos fazer então 60 dividido por 15, porque são 15 vezes, vai produzir o resultado aqui, o quociente 4. Ou seja, essa primeira luz aqui, ela vai piscar a cada 5 segundos, para que em 1 minuto ela pisca no final 12 vezes. Raciocínio análogo aqui embaixo, a cada 4 segundos ela vai piscar, e em 1 minuto vai piscar um total de 15 vezes. Tá? Nós precisamos fazer essa transformação porque a pergunta já moldou na situação em segundos. Ok. Partimos do princípio então que elas piscaram juntas agora, nesse instante novamente as duas. A quantos segundos vão piscar novamente, obedecendo essa frequência aqui? Bom, é uma questão clássica aqui de você encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Mínimo múltiplo comum. Vamos lembrar então o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5. Vamos lá. Como é que eu faço? O processo é você realizar divisões sucessivas. Vamos lá. Dá por 2. Dá 2 e dá 5. Dá por 2 novamente, dá 1 e dá 5. E finalizando, dá por 5, dá 1 e dá 1. Chegou na unidade aqui, parou. Tá? E nesse processo de mínimo múltiplo comum, você considera o produto de todos os fatores. 2 vezes 2 é 4, vezes 5 vai dar 20. Tá? Vai dar 20. Portanto, depois que elas piscaram juntas, dali 20 segundos elas vão piscar novamente, simultaneamente juntas. Entre as alternativas, estava lá na letra B a resposta que contemplava 20 segundos. Ok? Questão clássica de aplicação de mínimo ou máximo de divisor comum, nesse caso mínimo múltiplo comum. Ok? Vamos a uma próxima questão. O piso de uma sala retangular medindo 3,52 metros por 4,16 metros será revestido com ladrilhos quadrados de mesma dimensão, inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre esses ladrilhos vizinhos.
Os ladrilhos serão escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível. Na situação apresentada, o lado do ladrilho deverá medir. Vamos então à resolução dessa questãozinha também clássica desse assunto. Nós temos aqui a dimensão da sala, aí 3,52 metros e para o 4,16. Só que você dá uma olhadinha nas alternativas, está tudo em centímetros. Então vamos transformar toda essa medida tudo em centímetros para já ficar no formato da resposta. Bom, então isso aqui em centímetros vai ficar 352 centímetros. Isso aqui também 416 centímetros são as dimensões agora na unidade em centímetros. Como você vai dividir por ladrilhos? Lembra, repartir, dividir, divisor, máximo divisor, para que não haja sobras. Então, uma questão clássica de máximo divisor comum, ok? Vamos então determinar quem é o máximo divisor comum entre esses valores aí. Vai ser a quantidade de ladrilhos a posicionar nessa sala retangular aí. Bom, vamos lá então. Vamos colocar, usando aquele processo das divisões sucessivas, um número ao lado do outro. E aí nós vamos fazendo a divisão sucessivamente pelos fatores primos, né? Então vamos lá, dar por 2. Aqui vamos pegar o 352 primeiro. 300 fica 150 com mais 26, 176. Aqui vai ficar 208. Como esse serviu, e nós estamos usando o processo de máximo divisor comum, vamos lembrar que nós estamos aqui máximo divisor comum, quando você usa aquele algarismo que serve para quebrar ambos, nós damos um destaquezinho para ele. Vamos novamente agora, dá por 2. Dá por 2 aqui vai ficar 50 com mais 38, vai ficar 88. Aqui vai ficar 104. Serviu para ambos? Serviu. Vamos dar um destaquezinho para ele. Dá por 2 novamente, aqui fica 44. E aqui vai ficar 52. Serviu também. Vamos dar mais um destaque para esse aqui também. Serve para ambos, nós damos um destaquezinho para ele. Dá por 2 novamente, aqui fica 22. E aqui vai ficar 26. Serviu também para os dois. Dá um destaque para ele. Dá por 2 agora, fica 11. E aqui fica 13. Serviu também. Vamos dar um destaque para ele. E agora, 11. 11 e 13 são primos. Então, vou dar para o 11. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 13. Como esse serviu só para quebrar 1, não vamos dar o destaque para ele. E agora, por fim, dá por 13, fica 1 e 1. Chegou na unidade, paramos ali. Bom, já que nós usamos um processo de máximo divisor comum através das divisões sucessivas, o valor que é o máximo divisor comum entre esses dois números é o produto desses que a gente destacou. Veja que nós ficamos com quantos fatores aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta potência, que isso aqui é igual a 32. Então, 32 é o máximo divisor comum entre esses dois números. Contextualizando esse valor na situação do enunciado, é a quantidade de ladrilhos. Então, na situação apresentada, o lado do ladrilho deverá medir. Aí fica entre as alternativas para você enquadrar esse valor aqui. E está na letra A a resposta, mais de 30 centímetros. Ok? Questão clássica de aplicação de máximo divisor. Tenha em mente, máximo divisor, o valor que você vai quebrar, vai dividir. Mínimo múltiplo é aquele que você vai encontrar os iguais posteriormente, tá? Ok? Vamos a mais uma questãozinha agora de concurso. Se 3A, 9B é divisível ao mesmo tempo por 2 e 5, então B é igual a... Vamos à resolução então. Esse número aqui considerado, a questão fala que ele é divisível por 2 e 5 ao mesmo tempo e pergunta qual é o valor que B vai assumir no número, ok? Bom, para ser divisível por 2, o número tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, portanto ele tem que ser par. Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. E como a questão fala que esse número, composto por 3A, 9B, é um número que é divisível simultaneamente por 2 e 5, tem que satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Ou seja, se você olhar o conjunto de possibilidades, você percebe que só pode ser terminando em 0. Ou seja, esse número tem que ser essa configuração, 3A, 9, 0. Terminando em 0, ele é simultaneamente divisível por 5 e por 2 ao mesmo tempo, pois atende às duas condições. Portanto, B, para que atenda essas condições, só pode ser 0. Entre as alternativas estava lá na letra E a resposta, ok? Uma questão de natureza simples, mas que se você não lembra dos critérios de divisibilidade, uma questão simples pode se tornar difícil e você não pode perder a questão barbada na prova. É o que eu costumo sempre falar. Questão fácil em concurso, quem passa não erra.
A questão difícil, uma grande maioria erra. Agora, a questão fácil, a questão clássica, essa você tem que ganhar, ok? Espero que você agora pratique, coloque em prática o que você acabou de ver. Matemática se aprende fazendo e não é uma nem duas questões. Agora você tem que praticar. Depois que você entende, praticar. Se você deixar isso aqui de lado, amanhã você vai estar esquecendo, ok? Grande abraço, foco na missão e até a próxima.